Aí já começa a poder pegar no Brasil, porque então ele vai, no primeiro dia, né, lançar um decreto para que nenhuma agência federal americana, sob a jurisdição do executivo americano, possa cooperar com pessoas que participaram desse conluio censurador, né? Que tem atingido, portanto, a liberdade de expressão dos americanos, que é o bem que ele está tutelando aqui, né? Mas, então, se decisões de funcionários estrangeiros, né, autoridades estrangeiras, cercearam liberdade de americanos, né, que é a consequência disso? Obviamente, né, essas pessoas estão dentro dessa, potencialmente dentro desse conluio, e entidades federais americanas, portanto, não poderão mais cooperar com elas, né? Tem que ver como é que se define o alcance exato disso, mas né, no Brasil a gente sabe que existe aí, acho que na AGU, né, na Advocacia Geral da União, lá uma espécie de departamento de censura, né, que eles chamam de órgão de defesa da democracia, esses eufemismos orwellianos aí, que comunista gosta, né? Existe isso. Então, lá, se essa entidade já pediu para uma determinada rede ou outra rede deixar de publicar determinadas postagens, tá, tudo bem, no Brasil, né, mas isso afetou a liberdade de expressão dos americanos, né? E, obviamente, se decisões judiciais, né, tomadas por determinadas pessoas levaram, por exemplo, à saída do Rumble no Brasil. Rumble é uma espécie de YouTube com mais liberdade do que o YouTube. Gosto muito do YouTube aqui, viu o YouTube, mas o Rumble dava muito mais liberdade de expressão, mas começou a passar vídeos de pessoas inimigas do regime juristocrático brasileiro. Foi acossado o Rumble e decidiu encerrar as operações no Brasil. O Rumble é uma companhia americana de pleno direito, teve a sua liberdade de expressão, sim, né? É uma companhia constituída por americanos, que presta serviço para americanos, teve a sua liberdade de expressão afetada, né, por decisões judiciais e provavelmente por decisões do executivo brasileiro. Então, autoridades desses dois poderes brasileiros, eu acho que podem estar cobertas por isso aqui, né? O que vai acontecer? Né, o que significa agências americanas deixarem de cooperar com pessoas envolvidas nessa manipulação e na censura, né? Aí teremos que ver, né? Teremos que ver o que é esse deixar de cooperar. Pode tomar diversas formas. Vamos continuar aqui. Em seguida, vou proibir o uso de recursos federais para classificar discursos como desinformação ou informação ruim. Isso aqui tem uma importância também vital, não pode mais financiar, o governo americano não pode mais financiar as famosas agências de checagem e esse tipo de coisa, né, que existem aí para, no fundo, checar alguns e não a outros, e com os mecanismos aí que eles gostam de utilizar, e prestar serviços à censura e dar pretextos à censura. O tema dessas agências de checagem é um dos temas principais, uma das maneiras de atuar, é o seguinte, a gente tem se dado conta. Eles utilizam um padrão de veracidade completamente diferente para um discurso proveniente da esquerda ou da direita. No caso do discurso de direita, eles utilizam um padrão de literalidade absoluta. Então, se alguém diz, olha, eu fui hoje comprar pão e tinha milhões de pessoas na fila, não sei o que estava acontecendo, né? E a pessoa faz uma postagem disso, vou dar um exemplo, né? Exagerado, mas, enfim, não é tão exagerado, não. E não é que seja exagerado, né? Está aí numa perspectiva não política, mas ajuda a gente a entender. Então, fui na padaria, tinha milhões de pessoas na fila. Então, se for submetido à agência de checagem, eu vou dizer falso, em vermelho, né? Fake news, né? Não existia, não havia na padaria, na esquina tal, não havia 1 milhão, pelo menos 1 milhão de pessoas, havia menos, havia cerca de 37 pessoas na fila ontem de manhã,
então é totalmente falso, e se a pessoa publicando informação falsa vai ser banida, né? E né, agora, se esse discurso proviesse da esquerda, né? Então, fui na padaria, tinha milhões de pessoas na fila, assim, simplesmente aqui uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem, informação verdadeira, a fila estava muito maior do que de costume, né? Coisas desse tipo. Isso é o que fazem as agências de checagem, que vão agora entrar num regime de escassez aí. Vamos continuar aqui. E vou iniciar o processo para identificar e demitir cada burocrata federal que se envolveu em censura, direta ou indiretamente, independente se esses burocratas são do Departamento de Segurança Interna, Ministério da Saúde, Ministério dos Serviços Humanos, FBI, Departamento de Justiça, independente de quem sejam. Então, vai demitir, claro, pessoal nos Estados Unidos, funcionários que tenham cooperado com a censura. Como se dá essa cooperação, como se terá dado essa cooperação, como é que isso será verificado, como é que isso será, qual será o alcance disso? É o que a gente, né, vai ver nesse decreto, mas acho que a gente pode formular essa suposição de que sim, essa cooperação também pode ter sido cooperação com autoridades estrangeiras para censurar pessoas ou redes, né, americanas, né? Então, veja bem, né, eu acho que se for seguido o que parece ser o conceito de liberdade de expressão, que não é apenas uma questão da pessoa falando, mas das plataformas onde essa pessoa pode falar, então, agentes públicos americanos que tenham cooperado com agentes públicos brasileiros para censurar brasileiros em redes americanas estarão sujeitos a ser demitidos, né? Demitidos os americanos, claro, não pode demitir os funcionários brasileiros, mas é óbvio que, né, isso vai colocar aí uma luz sobre atores públicos brasileiros que tenham censurado. Continuemos aqui. Segundo, vou ordenar ao Departamento de Justiça que investigue agressivamente todos os envolvidos no novo regime de censura online, que é absolutamente destrutivo e terrível, e que processe e leve a julgamento todo e qualquer crime identificado. Isso é importantíssimo, né? Então, ele vai pedir ao Departamento de Justiça e, conforme o pessoal da agenda já sabe, caso outras pessoas ainda não saibam, mas isso já foi comentado na Academia Folha Política. Nos Estados Unidos não existe a figura do Ministério Público. O que seria o Ministério Público do Brasil está dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É como se o Ministério da Justiça tivesse dentro dele o Ministério Público, né? Os promotores, quem faz as acusações, né, junto à Justiça, junto ao Judiciário. Então, ele vai pedir que essa unidade, digamos, de promotores, enfim, de acusação, né, e de investigação, porque, né, essa unidade tem poder também de investigação, como tem o Ministério Público Brasileiro, atue, como ele disse, agressivamente, ou seja, não é ficar esperando, é ir atrás realmente para destruir a censura, então que investigue agressivamente as pessoas que tenham participado de operações de censura. Vamos rever aqui de novo essa parte. E Departamento de Justiça, independente de quem sejam. Segundo, vou ordenar ao Departamento de Justiça que investigue agressivamente todos os envolvidos no novo regime de censura online, que é absolutamente destrutivo e terrível, e que processe e leve a julgamento todo e qualquer crime identificado. Então, que investigue e processe e leve a julgamento, aí vai depender do judiciário americano, qualquer crime identificado. Ora, crimes envolvendo liberdade de expressão nas redes, quase que por definição hoje são transnacionais, né? Porque as redes são transnacionais, os impactos são transnacionais, os atores são transnacionais. Então, nessa investigação, muito possivelmente o Departamento de Justiça chegará a pessoas brasileiras que tenham cometido atos de censura, e essa investigação, né, acho que não será simplesmente assim, o que ele disse, o que ele mandou fazer, o que ele não mandou fazer. A investigação, né, provavelmente tem poder de ir atrás de determinados registros,
de, né, procurar, então, coligações aí de pessoas com outras pessoas, dentro, fora do país, né? E essas pessoas, então, poderão ser processadas. Então, uma pessoa brasileira, né, que tenha cometido, pode nunca ter tirado o pé do Brasil, esse pessoal todo já tirou, claro, mas, enfim, vive viajando, né? Mas pode ser uma pessoa, né, uma pessoa física ou jurídica, né? Mas uma pessoa física brasileira que, autoridade ou não, que tenha cometido um crime, segundo a legislação americana, pode ser processado nos Estados Unidos, sim, pode, né? Terá as consequências que terá, pode tentar se defender, pode não tentar se defender, mas, vejo, aqui ele não falou só de Estados Unidos, não, né? Falou de mandar o Departamento de Justiça, né, investigar e processar pessoas envolvidas em censura. Mas o certo é que o jogo mudou, claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira, no curso de Logopolítica, e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia, eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né? Então, antes de falarmos aqui do Trump, vou falar aqui só então da academia e da promoção que nós estamos abrindo agora, nesse mês de novembro, uma promoção mais especial do que outras que já fizemos. É o novembro da Black Friday e é o novembro dessa nova esperança para o famoso e tão esquecido mundo livre, né? O mundo livre está aí, se a gente não acreditar nele, é aí que não vai ter mundo livre mesmo, né? Então, vamos abrir agora essa promoção. Essa promoção coloca a Academia Folha Política à sua disposição por apenas R$ 330 por ano, em comparação com um preço normal de 420. Tá? Então, 420 seria o preço normal para a anuidade, sai por 330 nessa promoção agora, durante esse mês de novembro. E na modalidade mensal, de 40 por 37. Então, na modalidade anual, temos aí 20% de desconto, e na modalidade mensal, 10% de desconto. Isso já é, como eu sempre gosto de dizer, eu acho que em cima de um preço, uma contribuição que você dá e que eu acho que está abaixo em comparação com outros cursos que eu vejo por aí, está abaixo, não quero falar de qualidade, mas em termos quantitativos, a quantidade de material que nós temos no curso de Logopolítica, claro que aí a qualidade será parte da avaliação de cada um. Então já são preços, normalmente, os preços normais eu acho que já são atraentes, imagina agora com essa promoção de novembro, tá? R$ 330 a anuidade, é bem menos do que R$ 1 por dia, né? R$ 37 a mensalidade, né? Pouquinho mais de R$ 1 por dia, né? Para toda semana uma aula do curso de Logopolítica. Logopolítica, o que que é? É estudar a política não do ponto de vista das estratégias partidárias, mas acima disso, do ponto de vista da cultura humana, do pensamento, da filosofia. Isso é que nos permite entender, inclusive, as estratégias partidárias, inclusive de outros países, Trump, Milley, temos falado sempre disso, né? À luz de conceitos novos, não à luz dos conceitos desenvolvidos por quem já está dentro do sistema e simplesmente quer manter o sistema, aqueles conceitos que não servem para nada. Isso no curso de Logopolítica. Na Agenda Liberdade, nós temos agora, fizemos já 2 sessões da Agenda Liberdade numa nova modalidade. Nós tínhamos a Agenda 2030, que era uma live exclusiva para os membros da academia, da qual fazia um começo aberto.
agora é uma sessão de discussão em novo formato, em formato Zoom. Então, você aparece lá, quem não quiser, desliga a câmera, mas a pessoa aparece com câmera e tal, fala, pergunta, comenta, uns comentam sobre os outros, eu comento aquilo que as pessoas estão comentando, me pedem para falar disso, daquilo, eu falo disso, daquilo, falo um pouco do que eu quero também, ó. Temos uma sessão longa por semana nesse projeto novo, portanto, que eu chamei Agenda Liberdade, que no fundo é aquilo que nos mobiliza, uma grande agenda liberdade na Academia Folha Política. Então, isso cada semana, e você tem lá o arquivo de tudo o que já está dado em termos de aulas, em termos da Agenda 2030 e agora da Agenda Liberdade. Você tem acesso aos episódios anteriores, às aulas anteriores, todas elas. Já estamos com 115, 116 aulas ministradas, né, dezenas de aulas da Agenda 2030, agora começando a Agenda Liberdade. Então, R$ 330 a anuidade, 37 a mensalidade. Se você for, já vai, se quiser, se interessa por aquilo que eu tenho a dizer sobre o Trump, né, com, de repente, alguma experiência que eu tive, né, na construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos no período do governo Trump anterior, nos Estados Unidos e no período do Bolsonaro no Brasil. Quem se interessar por isso já tem lá, né, os primeiros elementos de análise na aula de quarta, última, e na Agenda Liberdade de quinta, última, né. Eu tive esse privilégio de ver por dentro, de participar de uma construção, né, e de, eu acho que liderar essa construção, claro, junto com o presidente Bolsonaro, de uma aliança Brasil-Estados Unidos, que depois foi abandonada ainda durante o governo Bolsonaro, depois que eu saí do ministério. Mas eu vinha conhecer um pouco de como, né, funcionava aquele governo Trump, claro que não vai ser igual, mas tenho alguns insights aí, algumas percepções de como ele pode vir a funcionar a partir dessa minha experiência e a partir daquilo que eu vou estudando aí todos os dias sobre, claro, os grandes temas geopolíticos, sobre o globalismo e também sobre esses temas do imaginário, como, né, a imagem da Idade de Ouro, da qual falamos aqui. Tá? Então, deixo aqui esse convite e essa oportunidade única durante o mês de novembro, R$ 330 anuidade, R$ 37 mensalidade para entrar na Agenda 2030. Tá? Bom, desculpa, gente, para entrar na Academia Folha Política. A Agenda 2030 também está lá dentro, né? Oi, pessoal. Olha só, o jogo mudou. Com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, nós temos um novo tabuleiro. Tanto, claro, nos Estados Unidos, quanto também no mundo todo e no Brasil. O Trump vem com tudo para cima dos três principais pilares do globalismo, no meu conceito de globalismo. A China, ou seja, o Partido Comunista Chinês, com seu projeto de hegemonia global, o multilateralismo, a Agenda 2030, tudo isso, o Fórum Econômico Mundial, e o crime organizado. Ele já deu sinais em todas essas linhas, já deu sinais em relação aos principais instrumentos de governança global, tratar como terrorismo os principais cartéis do crime organizado, que tem um impacto imenso na América Latina, e não deixar que a China, o comunismo, assuma a hegemonia global. Tudo isso já está tomando forma. E isso tem um óbvio impacto no Brasil. A elite política que hoje domina o Brasil tem como seus principais aliados esses três pilares contra os quais o Donald Trump vem batendo. Então, é uma nova oportunidade, quem sabe, de uma mudança profunda no Brasil. Para entender tudo isso, a gente precisa de ferramentas, de instrumentos de análise, de interpretação, que eu procuro desenvolver junto com vocês na Academia Folha Política. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu queria te convidar para entrar nesse projeto. Na Academia Folha Política nós temos vários desses instrumentos. Nós temos o meu curso de Logopolítica. Logopolítica é tentar entender a política a partir de tudo que está, no fundo, determinando a vida humana, a cultura, a filosofia. Nós temos a Agenda Liberdade, que é um espaço de discussão
onde eu me encontro toda semana com os membros da academia, uma discussão aberta, num formato que acho que nenhum outro ambiente semelhante tem. E na Academia Folha Política nós colocamos vários outros materiais para esse processo de análise, de interpretação, para que juntos nós criemos o espaço onde cada um vai poder desenvolver a sua própria percepção desse novo campo de jogo e entender como que cada um de nós, se quisermos trabalhar por um mundo e um Brasil de mais liberdade, entender como é que cada um de nós pode trabalhar nessa linha. Para tornar mais fácil esse acesso, mais atraente esse acesso à Academia Folha Política, eu estou criando, neste mês de novembro, uma promoção extra, uma promoção durante o mês de novembro apenas, que te dará acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 na modalidade anual e R$ 37 na modalidade mensal. Então, esses instrumentos, esse instrumental de interpretação que já nós estamos desenvolvendo a cada semana e que vai se aprofundar, você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 330 anuidade ou R$ 37 a mensalidade. É uma oportunidade única, te convido a aproveitar agora, enquanto dura, apenas durante o mês de novembro. Se você se interessar, se você quiser fazer parte dessa construção, clique aqui nos links que te levam a esse projeto, Academia Folha Política. Um abraço.